Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento melhor, para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade, a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite na TV da cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente passa limpo porque está mais uma vez aqui comigo, estão mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi e o habilidoso engenheiro Henrique Xiste Neto. Não parece ele, mas esse é o engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite, habilidoso, eu gostei do habilidoso. Está diferente, noite, né? Henrique. Estou de quarentena, né? Certo. Então não é o habilidoso, é o barbudo engenheiro. Só mudar um Boa pouquinho. noite, Facchini. Boa noite, Ivandro. Boa noite. Eu acho que eles vão cantar hoje. É uma grande satisfação ter aqui conosco hoje, nessa nova temporada, porque nós estivemos fora aí uns Exato. 3 semanas, né? 3 Exatamente. semanas. E com esses dois vibrantes líderes comunitários que têm um objetivo de melhorar a vida do cidadão joinvilense. Tão vibrantes que estão se colocando à disposição para mudar as coisas da nossa cidade, né, professor? Exatamente. Boa noite, senhores. Boa Começando noite. pelo Facchini. Tudo bom, Facchini? Tudo bem, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Cumprimentar o meu amigo Ivandro. Acho que começa aqui, né, Ivandro, uma caminhada e muito bacana que a gente possa, né, estar no programa e discutir questões de interesse comum, que é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é políticas públicas que possam atender a nossa cidade por completo. Eu acho que esse é o sentimento não só nosso, mas de toda a cidade, né, e a gente percebe uma carência nesse sentido. Por isso eu me sinto muito feliz, muito honrado pelo convite. De forma muito especial de estar contigo, Ivandro, nessa noite, para que a gente possa conversar em relação à nossa cidade. Muito bacana, muito obrigado. Boa noite, Ivandro. Tudo bem? Tudo bom, Wagner? Cada vez que eu venho aqui, você faz um elogio, um atributo novo ao Henrique. Hoje foi habilidoso. Sim. Não lembro qual foi o outro que teve, mas sempre é gostoso de ouvir, viu? É mesmo, né? É mentiroso. Não, mas é verdade. Eu acho que nesse momento, até, Ivandro, que a gente está nesse isolamento, isso se torna ainda mais especial, né? Tu tornar as pessoas mais especiais, as pessoas que você gosta, Sim, verdade. de elogiar mesmo. É, né? verdade. Eu acho que isso é importante. Faz sentido, né? Nunca é demais um elogio sincero, né? É O verdade. Henrique é Obrigado. habilidoso mesmo. Sim, inclusive nos esportes, tá, Henrique? Agora não tanto, né? Mas já foi mais atleta. Quem tem história tem. Tem gente que não tem história para contar. E aí, Tem. vai? Qual é a pauta do programa de hoje? Essa, a pauta a gente está falando de saúde, né? E o que chamou atenção nessa semana, os vídeos nas redes sociais, é o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, mostrando sobre os estoques que a prefeitura tem disponível em relação à pandemia. Confira aí a fala do prefeito Jean Loureiro. Nós estamos no almoxarifado da saúde da Prefeitura de Florianópolis. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril, 9 horas da manhã. Aqui nós já temos mais de 100 mil aventais, 3 milhões e 700 mil luvas, temos 500 mil de máscaras, algumas especiais como a N95, essa que temos aqui para procedimentos na área médica. Temos aproximadamente 20 toneladas de álcool gel. Ou seja, estamos preparados para uma guerra. Estrutura para aproximadamente 3 meses atender a população nesse combate ao coronavírus. E muitos me perguntam sobre os testes. Florianópolis vai realizar testes em massa nos próximos dias. Aqui nós temos 25 mil testes rápidos como esse. Além disso, temos mais 10 mil testes laboratoriais, o PCR. Nos próximos dias você vai estar na sua casa para fazer os testes, ou vai numa unidade de saúde quando orientado pela vigilância, e também em drive-thru. O nosso objetivo é estar organizado e preparado para que a volta ao trabalho e toda a economia aconteça com segurança e garantir a vida das pessoas. Jean Loureiro quase morreu falando, né? De máscara é difícil, né? Já é difícil entender ele, mas tira de máscara. Mas aproveitando isso, né, professor Pischi, aproveitando que temos um vereador aqui, que é a pessoa responsável por fiscalizar, né, não só ele, claro, todos os vereadores. Você tem ideia de como está a situação de Joinville em relação a essas questões, como que o prefeito Jean levantou, de máscaras, álcool gel, os jalecos e tudo mais? Olha, Wagner, eu tenho recebido
ao longo aí das últimas 3 semanas, várias e várias mensagens e apelos, especialmente de profissionais da saúde aqui da nossa cidade, com muito medo, né, da situação e me trazendo a notícia que existe a carência, a falta de EPIs para esses. E nós sabemos o que isso pode significar. Nós sabemos primeiro que essa pandemia, né, e a gente já tem experiência do planeta, de vários, na Ásia, o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na Europa, e nós sabemos também que aqui em Joinville não será diferente. Então, ou o poder público cuida das pessoas para que as pessoas possam cuidar das pessoas, nós precisamos aprender que gestão pública, a primeira coisa, Evandro, é gostar de pessoas, né? Então, quando a prefeitura não tem essa capacidade de garantir, especialmente para os profissionais da saúde, EPIs, para que esses possam se manter íntegros do ponto de vista da saúde, né, para cuidar dos pacientes e a chegada de uma epidemia, da elevação do número de pacientes vai acontecer. Então a gente fica numa situação de muita insegurança. Eu acho que vocês acabaram, né, a cidade acompanhou, nós fizemos uma campanha pela utilização das máscaras, e aí nos últimos 10 dias nós já entregamos cerca de 4.000 máscaras de pano. Eu fiz uma campanha, né, buscamos o tecido, fizemos o talho desse tecido e fui entregar para algumas costureiras, elas produzem, entregam, doam para algumas pessoas, uma parte devolve e a gente faz a entrega. Só para que vocês tenham uma ideia, eu entreguei em várias unidades de saúde, unidade básica, eu entreguei no Bethesda, né, um pedido que nos fizeram, para os profissionais que lá trabalham. Isso, obviamente, que nos traz a conclusão que o poder público municipal, o executivo municipal, não está garantindo IPIs para as pessoas que trabalham na área da saúde. Você imagina para o resto da população. Agora saiu um decreto, né, da necessidade ou da obrigação da utilização das máscaras para adentrar em alguns espaços de convívio. Não adianta você baixar um decreto e não ter nem tempo para que as pessoas se adaptem a isso, muito menos o fornecimento. E aí, se nós, Evandro, buscarmos alguns modelos, alguns exemplos, não só de Florianópolis, mas aqui de Jaraguá do Sul, de Itajaí, de Blumenau, de Chapecó, de Curitiba, né, nós vamos perceber que, lamentavelmente, a nossa Joinville está muito aquém, né, daquilo que seria necessário para fazer o enfrentamento. Eu estava aqui buscando alguns números. Joinville hoje conta com 320 leitos para o tratamento de pacientes do Covid. Isso é um número insignificante para uma cidade de 600 mil habitantes. Me parece que Joinville hoje conta com 124 leitos de UTI. Né? Isso é um número insignificante para o que pode acontecer. E aí, só para mim finalizar, Pisque, tem mais um porém. E isso eu já alertava desde 2013, que é a questão da dengue. Quantas vezes eu participei desse programa e eu falava da dengue já em 2013. Agora, nós já atingimos 600 pessoas infectadas com a doença da dengue em nossa cidade. Isso vai criar um transtorno tremendo, um caos, né, no atendimento público, porque de um lado você tem o Covid e do outro lado você tem a dengue. E os dois precisam de internação. Só para fazer então, isso é muito complicado, é muito perigoso. A palavra ao Henrique e ao Evandro. Eu vi hoje pela manhã que o prefeito Vonei Morastone de Itajaí, lá tem o Hospital Marieta Conder Bornhausen, que é o principal centro hospitalar da região da Foz do Rio Itajaí, da Anfre, lá que congrega aqueles municípios, está reformando 2 andares. Perfeito, eu vi. 2 andares do hospital para transformar em UTI. E Joinville, Evandro, o que está acontecendo? Em Joinville está acontecendo que o prefeito sumiu, né? Faz tempo, é o que está acontecendo. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui e externar um pouco, né, das minhas opiniões também a respeito agora dessa pandemia do coronavírus aqui na cidade. O que eu estou percebendo, né, professor Pisque? Eu estou percebendo uma população com medo por falta de informação da prefeitura. Que o vírus vem, ele vem, não tem como não vir. De repente, tomara que não, mas daqui a pouquinho nós já estamos, um de nós aqui com o Covid, ou podemos ter as consequências dele. Mas o fato é o seguinte, o que eu faria se eu fosse prefeito nesse momento? Primeira coisa, pela idade dele, pelo fato dele ter que ficar recluso, eu passaria o bastão para o meu vice, que é hoje o vice do prefeito. Ele é um militar,
é um homem jovem e que tem formação para atuar em ambientes de crise desse. Primeira coisa que eu faria, já teria feito isso lá no dia 15, dia 16, dia 17, reconhecendo que eu não tenho capacidade e condição de estar à frente num momento desse e passar o bastão para o vice. Aliás, o vice existe para esses momentos, não é só para o campo figurativo. Né? Então, eu diria isso. E até, Ivandro, não quer dizer que ele vai deixar, ele pode continuar opinando sobre Claro. Mas o vice vai à frente, o vice vai na comunidade, o vice vai levar segurança, o vice vai gravar vídeo, como fez ali o prefeito de Florianópolis, onde o Wagner mostrou no início do programa. Né? Agora, lamentavelmente, senhores, nós estamos hoje numa cidade governada pela desconfiança, onde sequer o prefeito confia no vice. E aí a coisa acontece desse jeito. Não está vindo informação clara para nós. E não tem problema que se eventualmente a nossa cidade não estivesse preparada para a pandemia. Não é problema nenhum, porque o mundo não está preparado para isso. Mas nós precisamos saber qual é a realidade da nossa cidade. Nós não sabemos a realidade da nossa cidade. O vereador estava dizendo aqui agora que além do vírus, do Covid-19, do coronavírus, nós temos a questão da dengue, né? E tudo está sendo escondido de nós. Esse é o problema da nossa cidade. Cadê o secretário de comunicação que não comunica os fatos claramente para nós? Eu não sei se vocês sabem, mas tem secretário nessa pandemia que aproveitou para largar o boné e vazou, como se diz na gíria comum. Vazou da prefeitura, porque não aguenta mais. Não aguenta mais o descomando, a desorganização. Então, gente, em Joinville, lamentavelmente, o que falta para a população, e eu percebo isso dia após dia, é informação. Informação clara, informação com transparência. E não tem problema, repito, se a informação é ruim. Mas aí as pessoas vão poder ter mais segurança e saber mais o que fazer. As pessoas estão se alimentando pelas informações das outras cidades. Isso está errado. Exatamente. Nós somos a maior cidade do estado de Santa Catarina e, mais uma vez, estamos levando olé das cidades menores, que estão dando exemplo. Por quê? Porque o prefeito está vindo para botar a cara e dizer, olha, a nossa realidade é essa. Aí a gente pode se unir para ajudar. Agora, como é que nós vamos ajudar num negócio em que a gente desconhece? E aí, Pisque, a população está em casa hoje com medo por ausência de informação, não com medo do vírus. O vírus não tem o que fazer. A gente pode se proteger, como nós estamos aqui hoje. Ó. O teu programa aqui era diferente, a formatação, a gente estava encostadinho no outro, agora estamos afastados, seguindo os rigores da segurança. Nós estamos andando com máscara aí, daqui a pouquinho que nós vamos para a rua, com álcool gel. Quando chegamos aqui, cada um de nós lavou a mão direitinho, como manda o figurino. Então, isso nós podemos fazer. Tá. Mas o que é que nós temos de informação que a prefeitura está fazendo para nós? Eu não tenho informação. Alguns de vocês têm? O vereador tem essa informação? Eu não tenho informação, porque parece que tudo é escondido na nossa cidade. Isso nós temos que acabar, ô engenheiro Henrique. É o que eu penso. É o que eu penso a respeito disso, do coronavírus. O Henrique talvez podia dar uma informação das atribuições do vice-prefeito na atual administração. Você tem conhecimento? Não tenho conhecimento nenhum. Seria o momento adequado do vice-prefeito assumir, sabe? Muito bem o colocado. vice-prefeito, ele é um homem interessado também na cidade, ou não é? Pois é, mas... Tanto é que saiu do partido do prefeito. Né? Uma coisa que nos preocupava, e nós, assim, en passant, jamais no programa, a gente imaginava, em um ano de programa, que nós fôssemos passar por uma pandemia, que é uma coisa muito mais grave do que qualquer coisa, vamos dizer assim. Sim. Então, isso que o Ivandro falou, o que o Facchini falou, é a grande realidade. A cidade de Joinville, nós só temos adjetivos depreciativos para ela. Né? Então, veja bem, nós éramos cidade das flores. Oh, bonito, né? Hoje nós somos a cidade da mentira. Por que da mentira? Pô, mas você está sendo exagerado. Não estou. Em cima disso que você acabou de falar. Nós não temos informação de nada. E quando vem uma informação, como já aconteceu, ela é distorcida. A questão do vice, muito interessante essa tua ideia. Só que segurança que nós vamos ter? Que esperança que nós vamos ter? Nenhuma. Uma pessoa que não se dá com ninguém. Qualquer pessoa que tem uma capacidade, eu não quero nominar, mas mais ou menos, mas que tem um pouco de capacidade de contestar, de opinar, de dar, não, cortado na prefeitura. Ou eu estou falando mentira? O Henrique, essa é a grande realidade. Ontem pela manhã, só para complementar o que você está falando, que não tem informação nenhuma,
o senhor prefeito municipal foi entrevistado por uma rede estadual de TV. Sabe o que ele falava? Eu contei umas 50 vezes. Isso não é sintoma, não? Isso é sintoma. Não é de coronavírus. Isso não é de coronavírus. Isso é não sintoma tem de outra nenhuma. coisa. Só falou das 2 mortes de Joinville sobre o assunto coronavírus e nada mais. Absolutamente nada. Mas, Só professor isso. Pisque, assim, não me surpreende a forma em que a prefeitura está tratando esta situação. Não me surpreende. Porque, na verdade, ela só está tratando com o mesmo conjunto de práticas que trata todos os outros assuntos na cidade. Eu visitei, a pedido de um CI, que eu chamo de creche, porque eu aprendi a chamar creche, agora não é mais creche, é CI, eu prefiro chamar de creche, né? Acho que tem coisas que a gente tem que continuar chamando do nome original, né? Para facilitar até o diálogo. E aí, eu visitei recentemente, eu não vou falar o nome por conta da retaliação, porque o governo que aí está, quando ele é contra-argumentado, existe um processo de retaliação, onde a CI, a administração, recebe mais ou menos, eu vou falar em números redondos, tá? Mais ou menos R$600 por criança, e o custo de uma criança é mais ou menos R$900. Então falta todo mês R$300 para completar. E eles são proibidos de falar que falta dinheiro, e são proibidos, inclusive, de comunicar na comunidade isso. Aí como é que faz? Aí todo mês é de 10 a 15, 12, 13, 14 mil reais de prejuízo no CI. Quer dizer, é uma estrutura de administração onde o que vale é a mordaça, entendeu? E aí, meu amigo, a cidade ficou do jeito que ficou. E agora é proibido conversar sobre o coronavírus na cidade. É proibido falar. Parece que nós estamos num outro planeta. Então, não me surpreende a forma que vem o tratamento. Agora, de imediato, eu teria passado o bastão para o vice, que é um homem jovem, é um homem inteligente, é um homem de formação. Pois é. Quem é o coordenador? Por exemplo, hoje nós estamos num caso excepcional. Evidentemente que todo caso excepcional, quando acontece, não é assim, vereador, existe um coordenador de um setor. Quem é o coordenador, vamos dizer assim, hoje em Joinville? Se você pegar o exemplo, Henrique, de outras cidades, aqui em Araquari, né, o prefeito Clenilton. O prefeito Clenilton chamou para si a responsabilidade de estar fazendo, né, uma política agressiva de combate, de preparar a cidade. E informação. E ele está coordenando. Está coordenando. Então, eu acho que esse papel é do chefe do executivo. Se eu sou o prefeito, eu monto o comitê de crise. Exatamente, eu já não existe. Trago os dados aqui, vamos lá. Porque a questão de uma pandemia como o coronavírus, ele não afeta somente a saúde. Ele afeta a educação, ele afeta o transporte público, ele afeta a economia, que é algo que a gente precisa pensar. Vereador, o nosso tempo. O senhor pode continuar. Vamos lá, na sequência nós falamos. Então tá, você aguarde aí no segundo bloco. O vereador Facchini continua a sua fala. Fica conosco, a gente já volta. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe mais uma vez Evandro de Souza e o vereador Rodrigo Facchini, que já estiveram em outras edições anteriores. Se você quiser assistir essas edições ou outras, são mais de 90 edições, acesse facebook.com/Passando a Limpo na TV. Professor Pisque está lá também. Antes de passar a palavra para o vereador Facchini, queria dizer, Henrique e Wagner e Evandro, que nós já discutimos esse problema da dengue aqui em Joinville em outro programa. Alertamos. Foi até o vereador Facchini que levantou esse assunto aqui, não é? E na época eram 150, 180, hoje já são 600 pessoas. Nós temos alguns vídeos aí, né, para mostrar que a prefeitura não faz absolutamente nada para combater a dengue. Nada, não tem nada. A começar pelos próprios prédios da Prefeitura Municipal de Joinville, onde tem acúmulo de água, na via pública tem esses vídeos aí para mostrar pro... Exatamente, até o meu sogro falando, ele disse, eu passei lá e vi aquele prédio e tal, com água parada,
E eu disse, a gente já tratou desse assunto e ele disse, agora, por coincidência, vamos tratar de novo uma matéria especial do Carlos Brandão, que fala justamente disso, água parada em Joinville. Confira aí, Carlos Brandão. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, Henrique, estou aqui no centro da cidade hoje, nesta quarta-feira, dia 15 de abril, para falar para vocês que a situação da dengue em Joinville, sem falar de coronavírus, é claro, mas a situação da dengue em Joinville está batendo recordes. São mais de 1.200 focos, mais de 500 casos registrados, ou seja, é a maior incidência de dengue no estado e em Joinville em todos os tempos, mais um recorde para a atual gestão. Dei uma volta agora pelo centro, passei pelas obras do Rio Matias para mostrar para vocês, né, e deve ter cenas passando aí agora, que as obras estão paradas e que dentro das galerias tem muita água parada. E essa água é perfeita para criar as larvas, para criadouro do mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika, enfim. Aqui na rua 3 de Maio, onde eu estou, olha só, rua 3 de Maio, do lado novamente desse prédio, que eu já falei mais algumas vezes, que pertence à prefeitura, tem um foco. Aqui, água parada há meses. Olha só. Ali. E embaixo do prédio tem uma piscina que também está, com certeza, invadida pelos mosquitos. E aqui, região central da cidade. Enfim, essa é a gestão de Joinville batendo mais um recorde negativo. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Vereador Facchini. Falando de dengue, em 2013 eu apresentei o projeto chamado Projeto da Dengue, que depois em 2015 foi aprovado, em 2013. Em 2013, Evandro, nós tínhamos 80 focos do mosquito. O que eu falava para o prefeito e para o secretário já naquela época? Porque quando chegou esse alarde lá em 2013, no meu primeiro ano de mandato, eu fui estudar esse caso. Eu fui estudar, me debrucei, fui para cima, fui conhecer. O mosquito da dengue, ele voa a 300 metros, num raio de 300 metros. Então você vai lá no foco e, identificado, elimina aquele foco e segura o avanço. Nada fizeram. Hoje, são 2.000 focos na cidade. 2.000 focos. Olha o avanço que tivemos. 800 a mais do que o Carlos Brandão falou agora. Exatamente. Isso está noticiado pela própria Secretaria da Saúde, né? Eu até imagino que esse número é ainda maior. Naquela época não havia doença na cidade, né? E eu sempre falava, olha gente, se nós não segurarmos, nós vamos chegar ao momento que a doença vai atingir as pessoas. E aquela época era só dengue. Hoje esse mosquito, ele traz a dengue, a chikungunya, o zika vírus e a febre amarela, que é a mais letal de todas. Então a coisa é muito séria. O número de pessoas infectadas hoje é de 6. Ontem era 594 pessoas. Vocês podem buscar esse dado hoje, que já aumentou gigantescamente, porque realmente é uma epidemia e ela é devassaladora, é uma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? Se o prefeito tivesse me ouvido naquela época, se o secretário da Saúde tivesse me ouvido naquela época, nós teríamos freado isso lá atrás. E todo ano esse número ia aumentando. 2013 eram 90, 80 e alguma coisa, 2014 já foi para 100 e poucos, 2015 chegou a mais de 300 e assim foi aumentando. Hoje não tem mais o que fazer. Para que serve a prefeitura, hein? Exatamente. Para que serve a prefeitura de Joinville? Por que não fecha a porta? Serve para nada, só devia ter fechado. Isso é muito sério, gente. Isso é um crime que está acontecendo. Meu Deus. Vocês vão ver que vai morrer muita gente nos hospitais. De dengue, de coronavírus, por falta de atendimento. São doenças tratáveis, são doenças tratáveis, desde que tem estrutura. Então, é aquilo que eu falava no início. O prefeito, ele precisa gostar de gente. Precisa gostar de pessoas. E o prefeito é o grande timoneiro da coisa. É o grande puxador de exemplo. E ele precisa fazer com que as pessoas que estão em volta dele também tenham esse entendimento de gostar de pessoas. Vai aqui em Araquari, a prefeitura montou lá uma equipe para atender o grupo de risco, né? O servidor da prefeitura vai na casa e diz, o que você está precisando? Precisa comprar remédio? Um carro da prefeitura vai lá e busca o remédio e leva. É uma cidade menor, mas nós temos as subprefeituras, nós conseguimos, né, fatiar quanto menor o terreno, mais fácil a roçada, não é verdade? Então, essa demonstração, o que a prefeitura tem feito
a serviço das pessoas de fato. Nada. O que a prefeitura tem feito para demonstrar, olha, eu estou contigo, Nada. conta comigo, porque o poder público, aliás, você paga o seu imposto para que num momento como esse você possa ser ajudado pela prefeitura. E aí o Ivandro há pouco falava que não espanta a atitude do prefeito. Eu vou falar a mesma coisa. Concordo contigo, Ivandro? Eu convivi ali, eu fui líder de governo, depois eu fui presidente da Câmara e percebi desde então, tanto é o meu distanciamento, né, da administração pública, justamente por aquilo que você falou, Henrique. Porque, lamentavelmente, impressionadamente, né, o prefeito não gosta de pessoas que pensem do lado dele. Então, quando eu comecei a questionar, quando eu comecei a trazer assuntos como esse, eu comecei a ser retalhado ao ponto de não poder falar na tribuna da Câmara, porque eu trazia ali algumas críticas à prefeitura atual de administração. E é justamente no momento de crise que a ficção encontra a realidade. Então, aquelas mentiras contadas, ou aquela falta de transparência da administração pública, as fragilidades, ela vem à tona num momento como esse. A falta de IPI, a falta de recursos para a educação, a falta de uma política de crescimento da economia. O que a Sama está fazendo hoje no momento de crise? Por que a Sama não chamou a indústria da construção civil, né? O ramo, essa categoria que é tão importante para a geração de renda, emprego, para movimentar a economia? Vem cá, qual é a política que nós precisamos fazer nesse momento para garantir que esse segmento da sociedade possa, né, aquecer e gerar emprego e renda? A prefeitura não faz isso. Então, essas são as fragilidades que no momento de crise, ela vem, se estampa e a gente percebe o caos que estamos vivendo. Ô, Facchini, eu vou levantar aqui um assunto, já que você falou na Sama. Eu acho que no começo do ano, no final do ano passado, não me lembro, que trocou o secretário. Tinha lá uma rainha da Inglaterra, que não fazia nada, que era presidente de um partido político, do Partido Verde, me parece. Sim. Não sei se ainda está na prefeitura, parece que depois foi contemplado com... Para habitação, né? Na habitação, falando em habitação, o Ivandro já foi secretário de habitação da prefeitura de Joinville. Fez um exímio trabalho, fez um belo trabalho. A habitação, não, um ótimo trabalho, um belo trabalho na época do prefeito Marco Tebaldi. Só para você ter uma ideia, tem uma indústria em Joinville, que eu não vou citar o nome, que a minha empresa conseguiu a licença ambiental no dia 23 de setembro do ano passado. Portanto, agora vão fazer 7 meses. E ela está precisando, para começar a obra, é uma empresa que vai empreender, ela já existe em Joinville, mas ela precisa mudar de local, ela precisa agilizar a obra, porque tem uma ação no Ministério Público, na Justiça. Pasmem, o projeto de alvará de terraplenagem está lá desde o ano de 2017. Não foi para frente. Esse tal de Caio, que chegou aí agora, também não está fazendo nada. Até porque não entende nada de meio ambiente. Não sabe nada de meio ambiente. Foi guindado a essa posição. E sabe qual é o projeto terraplenagem? Você que trabalha na área também, vocês que já viram, você que é engenheiro, é pegar um trator... E passar na prefeitura. E passar no terreno... Na linguagem popular é pentear o terreno. Na linguagem popular é pentear o terreno. Dá uma penteadinha, né? Penteadinha. É isso aí, porque quando não tem buraco, quando não tem adianta. morro, quando não tem árvore, quando não tem nada, é só uma Você penteadinha. já reparou que a incompetência, ela trabalha desta forma? O sujeito, quando é incompetente, ele enrola, ele não responde, porque ele não tem coragem. Então é isso que aqui está acontecendo. Eu acho que o Ivandro é um dos caras que mais sofre com isso aqui. Quem está aqui, não é? A incompetência, ela faz com que se esconda. Se eu sou o prefeito, Ivandro, o que eu faço imediatamente? Chamo os empresários, chamo o setor produtivo, que é o que gera emprego, trago para uma mesa, vamos lá. Não, se tiver interesse no desenvolvimento, né? Não, exatamente. Agora, se tiver interesse em frear a cidade, é só fazer o que estão fazendo. Por isso que eu adotaria esse modelo. Chamo o empresário e digo, olha, o que nós precisamos para gerar emprego e economia não na existe cidade? esse interesse. Esse interesse está claro que não tem, não existe esse interesse. E aqui entre nós, gente, o prefeito Udo, ele teria todo o perfil para isso. Ele teria como obrigação tomar essa postura. Então, o que nós precisamos nesse momento é alguém que
tenha esse entendimento, Você que precisa colocar- chame as pessoas, chama o empresário. Qual é a principal demanda do setor na cidade hoje? Sabe, esse é o papel do poder público, ouvir as pessoas e fazer com que o poder público possa contribuir e não atrapalhar a vida do setor Ô privado. Wagner, eu vim aqui uma vez no teu programa que tinha um bolo celebrando o aniversário do... 5 anos. Vai ser convidado de novo. Eu vou dar uma sugestão para o Wagner agora. Eu vou dar uma sugestão de colocar aqui uma contagem regressiva. Sabe? Cada programa, faltam tantos dias para acabar esse governo. Porque Vamos fazer. não, é triste, sabe? É triste. Você falou de 2 secretários ali, o Jonas e o Caio. Eles não são pessoas assim tão ruins, não. Não são. Você pode olhar a cartilha lá, o currículo deles. Eles são pessoas qualificadas. Mas Só não para a área não, que estão. Não, assim, ó, Pisque. É que a diretriz é para travar a cidade. A diretriz é para que nada aconteça. A diretriz Mas é então para que cai não abra fora. frente. Não. Cai fora eles. A diretriz que vem do gabinete é nesse sentido. Mas ele aceita essa diretriz? A diretriz é para aumentar o número de focos de dengue na cidade. Pois é, mas entendeu? o Ivan- A diretriz é para nós não termos informação do coronavírus, entendeu? Então, nós estamos numa cidade comandada por um conjunto de regras que está dando certo para quem criou as regras, para não deixar a cidade crescer. Deixa eu falar uma coisa aqui que está no meu gogó para falar aqui, Wagner. Nós perdemos, Joinville perdeu a Cizer para Araquari. Em hipótese alguma, nós poderíamos admitir isso. Uma empresa que eu não sei quantos anos tem, mas é bem provável que seja quase centenária. Sabe? Nós perdemos isso nas nossas barbas. O prefeito teria que ir lá no Mas gabinete. eu acho que ele se satisfez com isso. Então, é o que eu estava dizendo antes. Então, nós não podemos admitir isso mais na nossa cidade. Nós, por acaso, perdermos uma empresa que viria se instalar em Joinville e perdemos ela para São José dos Pinhais, eu aceito. Eu admito, porque é uma cidade competitiva. Nós perdemos para Curitiba, nós perdemos para Porto Alegre, nós perdemos para São Paulo, nós perdemos para Maringá, eu aceito. Mas agora, uma empresa que já tá nós, aqui, né? uma cidade centenária, uma família tradicional, gente agora tem que acordar Sair de manhã daqui, né? e tem que ir para Araquari. Pelo amor de Deus, professor Pisque. É verdade. Eu não admito isso. E você Isso está fala- errado. Quer dizer, a cidade está sendo administrada errada. A lógica tem que ser mudada. Nós temos que falar com esses empreendedores e tem que Olha, incentivar eles a ficarem aqui e virem para cá. Eu vou te falar mais É uma isso que coisa. eu penso. Em termos empresariais, nos últimos anos, o que apareceu de maior na cidade, sem dúvida nenhuma, é o Perini Business Park. Tem várias empresas lá instaladas. Graças Agora a veja, em termos de mobilidade, o acesso, por exemplo, Não mudou nada. da rua Dona Francisca para o Perini Business No Park. mínimo, a hoje. Dona Francisca, até ali, no mínimo, devia ser duplicada. Aliás, toda devia ser O duplicada. prefeito, Pelo amor de Deus, não se preocupa com Olha, isso. Prefeito. posso falar mais um pouquinho, Pisque? pode. Assim, ó, eu fico aqui imaginando, né? Eu Gostei fico do imaginando lá no lugar onde estão, sabe? Fico imaginando assim, o saudoso Vite Freita, o Luiz Henrique, o Tebaldi e o seu Bender, olhando para o que estão fazendo com a nossa cidade, eles devem estar chorando, meu amigo, do lugar onde eles estão. Se eles estivessem assim num lugar que nem a gente sentado, olhando para Joinville e vendo o que o prefeito atual está fazendo com a nossa cidade, está acabando com tudo. Só não está vindo à tona mais problemas na data de hoje por conta do coronavírus, que encobre muita coisa. Exatamente. Porque ninguém mais está falando por exemplo, da obra do Rio Matias. Ninguém mais está falando Mas não disso. vamos falar. parado. Ninguém mais está falando Não, da não vamos ausência falar. dos licenciamentos. Entendeu? Não Na vamos cidade. Ninguém mais está falando disso. Né? É. Ninguém Até- mais está falando na falta dos remédios, dos medicamentos nos postos de saúde. Por quê? Porque o foco ficou o coronavírus. O coronavírus, Assustou. para a administração que está aí, está agradando eles. Porque nós estamos todos em casa, somente recebendo noticiário nacional e das outras cidades, E e da estadual, nossa né, cidade, governador? estadual, e da nossa cidade. Está todo mundo Mobilidade calado. urbana não tem Aliás, problema mais. o prefeito fez uma crítica, eu vi na imprensa agora aí, ao governo do estado, disse que não está dando apoio para o transporte coletivo. Para o transporte. No país todo o transporte coletivo não está funcionando. 100% pelo menos. Né? Hã? Em algumas cidades funciona Em algumas funcionam. meia boca. Não, mas esse decreto é catarinense. Isso vai mudar. É, né? Esse sistema de administração que está aí
eu penso exatamente no oposto. Tudo que está sendo feito nessa Vira tem de que uma fazer vez. o contrário. Parece que é o contrário. É, Né? As pessoas estão com dúvida, insegurança, incerteza, você precisa levar informação clara. claro. O Evandro estava comentando sobre, que não se fala em outros assuntos, uma questão que é interessante, a construção civil foi liberada para trabalhar antes de todos, porque tinha Sim, obras sim, públicas, né, para sim. acontecer, e algumas obras em Joinville estão paradas, Nós vamos a falar gente vai disso no mostrar outro sobre bloco. isso. Depois a construção civil, que não trabalha com órgãos públicos, Não, também foi liberada. Não, precisa ser agilizado o licenciamento, Exato. que não dão para fazer diferente. algumas Não horas. adianta, não Isso que eu adianta o queria decreto falar. deixar Não, exatamente, isso que eu queria quando só a pra prefeitura completar travanca, né? Para completar o bloco, o Ivandro é dessa área da construção civil, de habitação, e a reclamação dos construtores de habitação é que todos os órgãos deram um jeito de trabalhar. O construtor precisa de quem? Precisa do bombeiro, o bombeiro está trabalhando de alguma forma, precisa do cartório de registro de imóveis, está trabalhando, os bancos que financiam os imóveis estão trabalhando. Quem que falta? A prefeitura. Material de construção está Material de trabalhando. construção, os fornecedores, todo mundo está trabalhando, menos essa é a A grande prefeitura está preocupação. de férias coletivas. não É o que eu estou parece? falando, É não isso, tem um não? coordenador disso. Isso faz Não. parte de uma coordenação também. Isso é Não coordenado para não funcionar. Gente, nós passamos a crise de 2015 para cá, a crise política, né, que tivemos impeachment no Brasil, que afetou a economia do Brasil. Foi uma crise política que afetou a economia do Brasil. O mundo estava crescendo e nós paramos para discutir presidência da República, aquela coisa toda. Né? Joinville teve duas crises. Joinville teve essa crise econômica, fruto da crise política, e tivemos a crise dos licenciamentos. Olha, nós somos uma cidade de gente muito valente mesmo para dar certo, porque agora tem a crise do coronavírus. Né? Então é a terceira crise que nós estamos pegando. E nada a prefeitura faz. Aliás, faz sim. Continua empreendendo esforços para atrapalhar a vida do cidadão. Isso tem que ser mudado. Muito bem, o que não podemos mudar é o nosso tempo. Você aguarde um instante aí que esse bloco acabou. Daqui a pouco tem o terceiro bloco do Passando a Limpo. Voltamos com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Ivandro de Souza e o vereador Rodrigo Facchini. Mas se você quiser assistir outros programas, tá tudo no Facebook. Acesse lá facebook.com/Passando a Limpo na TV, curta a nossa página e você vai ficar por dentro sempre que novos vídeos forem publicados. Professor Pisque, vamos continuar falando de obra? Vamos, Obra do Rio Matias, né? do Rio Matias. Outra vez. Não acabou ainda? Henrique, Não acabou a obra? por incrível que pareça, Você sabe o que é obra de Taubaté? na parte industrial, o primeiro ramo que foi liberado da construção civil. E nisso se enquadra obras da prefeitura, inclusive. Eu passei ontem por todo o trajeto da obra do Rio Matias. A via gastronômica, desde a Fernando de Noronha, até na frente da prefeitura municipal. Não tem uma pessoa trabalhando. Temos imagens aí. Não tem, vamos mostrar. Não tem uma pessoa trabalhando, nenhuma, Ivandro. Olha lá. Nem na obra do prédio, daquele famigerado prédio de frente à prefeitura. Tá tudo parado. Não tem ninguém, está tudo parado. Eu acho que a via gastronômica é mais especial ainda porque os restaurantes que sempre reclamavam estão fechados, né, de alguma forma. Poderia tocar o pau na obra, né? Terminar? Pois é, mas se hoje, por exemplo, eu preciso questionar como é que está isso. Vamos por hipótese, né? Eu preciso questionar. Para quem que eu pergunto? Pra quem? Para a mãe de Ná. Pois é. Para uma cartomante, alguma coisa assim. Porque Aquelas que tem propaganda lá Nos postos. nos postos. Vamos dizer que eu... Olha, né? e vou dizer mais uma coisa, Henrique. E vou dizer mais uma coisa para vocês todos aqui, Wagner, vereador Que Facchini tristeza isso e aí. Ivandro. Isso é nosso dinheiro, né? É o dinheiro que tem que estar em casa. Ô, Ivandro, o Facchini, a pandemia do coronavírus vai ser usada por esse prefeito que sempre falta com a verdade, que não fala a verdade, prometeu duplicar Ele vai dizer que o prometeu atraso... duplicar Exato. a autocar Derfel, não tem nem projeto. Caiu do céu pra ele. Caiu do céu para ele justificar
a paralisação da obra do Rio Matias. Mas ninguém é burro, né? E não vai dar para terminar a obra. Mas ninguém é burro. Entende? Então, isso aí é vergonhoso, é falta de gestão, é falta de tudo. É uma vergonha para a nossa cidade. Mas ao contrário disso, né, o que tem se falado também, aproveitando o vereador Rodrigo Facchini aqui também mais uma vez, é o que se vem falando, e o Carlos Brandão tem uma matéria muito especial sobre isso aqui, ó, tem aqui, né? Moradores da rua João Costa, Júnior, no bairro João Costa, receberam esse folheto aqui. E o Carlos Brandão foi até o local para saber do que trata, o que está falando esse folheto que os moradores estão falando. Confira aí, Carlos Brandão, direto do João Costa. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, Henrique. Estou aqui na esquina da rua Bemerwald, ali é o trevo do Bemerwald com a rua, aqui é a rua João Costa. Por que eu estou aqui hoje? É o seguinte, na semana passada foi entregue na caixa de correio do pessoal aqui dessa rua esse panfleto, olha só, parecendo propaganda, né? Quase igual propaganda. Esse panfleto diz o seguinte, que é um ofício do gabinete do vereador Cláudio Aragão, inclusive está assinado, pegaram um ofício e transformaram em propaganda, e diz que ele solicitou a requalificação asfáltica, ou seja, asfalto novo na rua João Costa, no bairro João Costa. Enfim, isso aqui é praticamente, e atrás aqui, a marquinha, o A, que diz, obviamente, que é do vereador Aragão. E mais uma série aqui atrás, mais uma série de ruas que ele diz que vão ser asfaltadas e tal. O que ocorre é o seguinte, isso aqui chegou para os moradores aqui da região, só que eles não concordam com esse asfaltamento. Por quê? Porque, como podemos ver, a rua João Costa tem um asfalto bom. Tem asfalto. Um asfalto que não tem buraco, um asfalto que tem alguns remendos, algum conserto, mas isso é normal, mas está trânsito normal, sem problema algum. Então, assim, eles não concordam com esse asfaltamento. Eles acham que esse asfalto, esses recursos deveriam ser utilizados para pavimentar ruas que não têm asfalto, que são dezenas, que são centenas. Eu vou conversar agora com o presidente da Associação de Moradores aqui do Parque Guarani, que é o Adilson Pereira. Ele, falando em nome dos moradores aqui da região, vai dizer o que eles pensam a respeito desse papel que chegou nas casas essa semana. Vários moradores fomos procurados, né, porque não concordam com esse tipo de atitude. Vimos que, como você pode perceber, está em perfeito estado a rua. Então, que esses recursos sejam gastados em ruas que não são pavimentadas. Essa solicitação não é só minha, do Adilson, que é presidente da associação, não. É dos moradores, né, que moram nessa região e que não concordam, que temos várias ruas críticas. Então, pedimos aí o vereador Cláudio Aragão e os demais vereadores também que ajudem a dar uma explicação. Queremos saber quais os critérios utilizados para colocar um asfalto em cima de outro que está em perfeito estado. Então, isso aqui realmente está parecendo mais propaganda política fora de hora do que outra coisa qualquer. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Coincidência ou não, aqui na rua João Costa é onde o vereador Cláudio Aragão reside e onde ele acaba de inaugurar um escritório comunitário, ou seja, mais uma dessas coincidências da política de Joinville. Vergonhoso isso aí. Oh, Cara de pau. nós temos denunciado isso aqui. Os vereadores, seus colegas, que dizem amém para tudo, que concordam com tudo, ou mandam numa subprefeitura, que também decidem tudo que tem lá, tem uma meia dúzia de apaniguados em cada subprefeitura. Agora, esse presidente da Câmara aí, é o maior cara de pau. Ele mora nessa rua, me parece. É isso? Sim. Mora nessa rua. Manda reasfaltar, o Ivan.
Isso aconteceu na Autobem. Pois é. Foi reasfaltado um trecho da Autobem Sem precisar. sem necessidade. Eu pergunto, cadê o Ministério Público da Moralidade Pública, dos atos da moralidade pública? Isso é dinheiro jogado na lata do lixo, dinheiro queimado. Entendeu? Mas você que é morador da Zona Sul lá também? Deixa eu te falar sobre isso. Todos sabem que o meu posicionamento na Câmara de Vereadores. Há cerca de uns 6 meses atrás, eu apresentei um pedido de informação buscando saber quais os critérios adotados para a pavimentação, para a decisão das pavimentações dessas ruas. E até Primeiro, enquanto você fala, vamos mostrar imagens que a gente fez da rua, para até o telespectador entender como está o estado da Rua João Costa. Confira aí as imagens enquanto o vereador Facchini vai falando, imagens da Rua João Costa. Mas vai muito além da Rua João Costa, é isso que a gente precisa entender. Primeiro, esse pacote de pavimentação custa aos cofres públicos 156 milhões. Da onde esse recurso? Emprestado. Quem vai pagar? O próximo prefeito. Com dinheiro da onde? Com o nosso dinheiro. O dinheiro do Então, assim, ó, contribuinte. o prefeito, há 8 anos atrás, dizia que ia pavimentar 300 quilômetros de asfalto, né? Ia oferecer Mentiu. 300 quilômetros de pavimentação. Não Mentiu. aconteceu. No último ano do seu governo, faz um empréstimo de 156 milhões para pavimentar algumas ruas da cidade. Quais são as ruas? Quem foi consultado? O vereador não foi consultado. O cidadão foi consultado. Ontem eu passava por Piraberaba. Piraberaba está lindo. Tá lindo, 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 lindo. Perfeito. Agora, será que... por que Piraberaba? Porque o Fernando mora em Piraberaba? Exatamente. Então, esse é um governo altamente fisiológico, porque faz do serviço público um instrumento eleitoreiro. E nós precisamos combater esse tipo de atitude. Volto a perguntar, quais foram os moradores, quais foram as pessoas que vivem na nossa cidade que foram sequer consultadas em relação ao investimento de um dinheiro que é nosso, que é da cidade e que o próximo prefeito vai ter que pagar? 156 milhões. O pedido de informação que fiz não foi respondido na sua íntegra, né? Veio uma resposta genérica que, sabe, mais uma vez, não existe transparência na gestão pública. Então, essa situação não é pontual, não é de uma única rua. Sabe, nós sabemos que boa parte do investimento está na região central e as regiões periféricas que verdadeiramente precisam de pavimentação. Quando eu fiquei prefeito por 5 dias, eu trouxe do governo do estado 1 milhão para pavimentar Copacabana. Sabe o que aconteceu, Pisque? Henrique, Wagner, Ivandro? Nada. O prefeito simplesmente não utilizou esse dinheiro, criou um factoide que era necessário uma lei para aprovar o convênio com o Estado. Essa lei ficou na Procuradoria 3 meses, 2 laudas a lei, 2 folhas. Ou seja, virou o ano, nós perdemos 1 milhão. Por quê? Porque o Facchini havia, então, buscado esse recurso. Naquele período que eu fiquei ali 5 dias prefeito, né, interinamente, o secretário à época, João Carlos Ecker, um grande amigo da cidade de Joinville, foi quem fez lá aquela obra da Santos Dumont, nos colocou à disposição, assinado lá no local. Ele esteve em Joinville, nós estivemos lá na rua Copacabana com a presença de vários empresários, lá na escola Rodolfo Meyer com a presença da direção da escola, assinado um convênio, né, uma carta de compromisso com a cidade de 1 milhão para pavimentar a Copacabana. Não foi feito até hoje. Agora ele anunciou, ao lado de um outro vereador, que tem todo o meu respeito, que será feito, ou seja, em ano eleitoral, um recurso emprestado, que nós vamos ter que pagar lá na frente, para algumas pavimentações. E aí tem um outro fator que é muito grave. Por que esse acúmulo de obras com dinheiro público em ano eleitoral? Sim. Exatamente. Né? Será que tem outros... Será que tem? Não, tem. Será que tem outras motivações? Aí, nós precisamos O que entender tem que isso. fazer, Ivandro, é isso. Não, vocês sabem a minha opinião. Eu já respondi antes, no bloco anterior. É que eu não entendi. Não, eu vou dizer de novo. Tudo que esse prefeito está fazendo é simples, tem que fazer o contrário. Tudo que ele faz, tem que fazer o contrário, porque ele faz de tudo, ele pavimenta a rua que não precisa pavimentar. O vereador Facchini falou de Piraberaba. A população de Piraberaba está achando ridículo o que estão fazendo em Piraberaba, asfaltar rua boa de novo, que é o que aconteceu com o Alto Bem e que, pelo que vocês estão mostrando aqui, o que está acontecendo agora na Rua João Costa. O povo de Piraberaba, ele é um povo instruído, ele não é um povo burro. Ele sabe o que estão querendo fazer lá. Estão querendo tampar o sol com a peneira mais uma vez. Só que o tiro saiu pela culatra em Piraberaba.
Por quê? Porque a população viu que lá está tendo desperdício de dinheiro público. E quem mora em Piraberaba, tradicionalmente, é uma população alemã. E se tem uma coisa que o alemão faz, é cuidar bem do dinheiro, não desperdiça. E lá em Piraberaba, o dinheiro público está sendo desperdiçado. Mas esse prefeito é alemão, como hein? disse, mas é um alemão diferente. Né? E quando eu falo, Evandro, em 300 quilômetros de asfalto... Vai lá em Piraberaba, a prefeitura caiu no ridículo. E, lamentavelmente, o Fernando caiu no ridículo. Porque hoje ele não é bem visto, porque ele sabe que estão fazendo lá é obra eleitoreira. A população sabe lá. Assim como o João O Costa. Piraberaba, Faquini, não é bobo. Os Assim 300 como o João Costa. quilômetros, Eu vou falar outra coisa aqui. Quando se fala em 300 quilômetros, não se imagina que são 300 quilômetros de ruas que não tem nada. Aí eu vou numa creche e não tem dinheiro para pagar a creche. E eles não estão mais falando em 300 quilômetros, nem nada, estão falando em número de rua. Mas uma coisa interessante, já que você falou, você que levantou Mas tem mais a coisa bola que vai aí, surgir na cidade aí. Você que levantou a bola aí, eu vi que a Assembleia Legislativa aprovou aprovou um pedido, mandou para o governador, para serem reabertas as academias E igrejas. e igrejas. A igreja foi colocado junto acho que para dar um paninho de fundo em academia. Ou o contrário, né? Tem alguém que tem, ou o contrário, tem alguém que tem academia aí que é candidato? Não. Parece que tem. E é deputado? Não. Isso tudo a população não está de olho fechado. Isso tudo. O período de campanha eleitoral ou de pré-campanha, como que nós estamos vivendo agora, a gente está num período de pré-campanha, né? E eu posso, inclusive, me declarar como pré-candidato à prefeitura deste ano. A lei me dá essa prerrogativa, né? Então, é legal a campanha eleitoral e é legal essa transparência das redes sociais hoje, porque não tem mais nada que fique escondido. Tudo se revela, né? E a crise também revela. A gente está hoje tendo uma revelação de um governo ineficiente, de um governo que não se comunica, de um governo fisiologista, como disse aqui o vereador, por isso que ele saiu de lá, não concordou com os procedimentos desse governo, né? E nós estamos vendo, e tem gente, como eu falei antes, vocês não deram ouvido, que tem secretário aí que pediu boné. Mas quantos Pediu pediram? boné, Mas que eu saiba um. Mas também- Talvez tem mais. esse assunto... Pediu boné. Fez um esse monte de assunto- asneira e pediu então, boné. Esse assunto, Ivandro, vai ser motivo de um próximo programa nosso. Esse assunto vai ser. Acho que tem muito mais do que aviões de carreira Não nesse tem- céu aí. Mas, ô Facchini, você queria terminar o assunto lá da pavimentação? Não, eu acho que é justamente isso, e eu endosso a fala do meu amigo Ivandro, né, no sentido de que é preciso inverter esse processo, né? A prefeitura tem que, como já falei aqui, tem que aprender a gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que ouvir as pessoas, ouvir o setor produtivo, ouvir o empresariado da nossa cidade, sabe, trazer a excelência, né, da iniciativa privada para dentro da gestão pública. A partir daí, nós vamos conseguir ter uma administração que possa contemplar os anseios e a vontade do cidadão. Não seria muito melhor, Ivandro, nós estarmos aqui hoje elogiando a nossa cidade? Não, a Nós cidade a gente amamos a nossa elogia. Joinville. A gente só não está elogiando a gestão Exatamente, administrativa. exatamente. A cidade é maravilhosa. Que é uma consequência, né? A natureza da nossa cidade, né? A natureza da força do trabalho, a natureza Da solidariedade. da solidariedade, da Baía da Babitonga, das nossas indústrias, né? Do empreendedorismo. Joinville foi constituída fruto do empreendedorismo, né? Dos alemães vieram para cá. Então essa parte da cidade é maravilhosa. E a gente precisa reconhecer também gestões boas, como eu citei aqui antes. A do Vitifraita. Do Freita, do Tebaldi, do Luiz Henrique. Foram Lula, gestões todas elas. que enchiam o nosso peito de orgulho quando a gente recebia visita em Joinville. Não existiam ruins, E saía- existiam diferentes. Saía pela cidade mostrando a cidade. Hoje a gente Exatamente. mostra o quê, gente? Hoje a gente mostra o quê? Eu falava dias Vai atrás, mostrar a Rua das Palmeiras como está? o centro da mostrar o cidade, Visconde Toné. né, a Pelo obra amor do de Rio Deus, Wagner. Matias Cidadela enquanto obra... Antártica. Cidadela Viu, Antártica. gente? A obra do Rio Matias Essa enquanto cidade obra é que a uma gente tem que ter coisa. de novo. Agora, as consequências que a má gestão da obra nos trouxe é ainda mais grave. O desemprego, o fechamento da Das via lojas. gastronômica, que foi algo que Joinville Da Jerônimo levou anos Coelho. para ter uma via gastronômica. O comércio da região central, Joinville deixou de ser convidativa, Feiura. né, para o turismo, para as pessoas que visitam. Hoje, o cidadão que está lá no bairro não tem mais prazer de vir ao centro da cidade Claro passear que com a sua não. família. Não tem Porque prazer não tem mais nem jeito. ambiente Mas para vai isso. voltar a ter, isso eu garanto.
garanto. Nós temos Porque que ter a- esse porque- compromisso com a nossa cidade. Claro, é isso daí, é o que a gente precisa fazer, arregaçar as mangas, trabalhar pela cidade e deixar a cidade brilhar novamente. Agora, o que eu fico pé da Como vida, sempre você brilhou. sabe qual que é? Isto passou, vai passar e não vai haver uma punição. Eu acho que na vida tudo tem que ser punido aquilo que você faz de errado. Exatamente. E sabe Tá? que eu fico pé da vida, Henrique? Passou, me desculpe, passou pelo legislativo como um avião, todo mundo ainda aplaudiu. Está lá cheio de gente ainda aplaudindo. Tá? Henrique, Então, sabe que eu fico pé da vida também? Que nós temos pouco tempo e o nosso tempo dessa vez Ah, acabou. meu Deus, é mesmo? É? Agora que eu ia Tá bom. começar a falar? Só dá tempo de agradecer mais uma vez, Ivandro, obrigado. Faquini, muito obrigado, Obrigado. pela presença de Obrigado vocês. por tudo. Henrique, professor Pischi. Obrigado, telespectadores. Exatamente, obrigado a você, telespectador, que sempre nos acompanha. Não esqueça, temos encontro marcado toda quinta-feira na TV da Cidade e na TV BE, às 8 e às 9 horas. E você é nosso convidado. Até o próximo programa.